a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco em nossos pensamentos, que se reflitam nas nossas palavras e também nas nossas atitudes. O Espiritismo, ele traz como uma chave a compreensão de tudo que Jesus trouxe de ensinamento para a gente, principalmente porque ele falava com uma temática muito simbólica. Jesus tinha uma dificuldade que era a evolução dos espíritos que viviam naquela época. Quando eu falo evolução, eu não falo apenas dos encarnados, porque costumeiramente há uma crença de que após o desencarne, após a morte, nós vamos vislumbrar toda a ciência e toda a sabedoria. Isso não é verdade. Ao desencarnar, nós seremos o conjunto de todas as obras que acumulamos, experiências, em diversas encarnações até o ponto em que nós morremos no corpo biológico. E vamos apresentar uma personalidade que estamos agora, nem mais nem menos. Podemos até afirmar, com raríssimas exceções, algumas pessoas vão nascer com limitações intelectuais na sua expressão, na sua experiência reencarnatória, mas ele tem bagagem espiritual para desenvolver outros aspectos necessários ou para estar numa determinada missão em que não há necessidade de ele expressar essa intelectualidade, ou por expiação, que é o mais comum, ou como prova. Mas, ao voltar ao mundo espiritual, ele retoma essa intelectualidade, esse conhecimento. Mas essas são exceções. A grande maioria de nós vamos continuar com essa mesma individualidade. Não vamos aumentar muito a nossa amplitude da visão do mundo espiritual. O próprio Espírito André Luiz, na obra Evolução de Todos os Mundos, ele diz que 2/3 da população do nosso orbe, que é de 20 bilhões de espíritos, então 2/3 dessa população ainda está na nossa faixa de onda, de pensamento, de família. Então você vai desencarnar, você vai chamar o seu pai de pai no plano espiritual, mãe de mãe, vai chamar o irmão de irmão. E a gente sabe que espírito não tem parentesco consanguíneo, mas mesmo assim é cultura. É cultura. Você vai desencarnar, talvez seus avós tenham partido primeiro ao mundo espiritual, ou talvez seus pais. Ao chegar lá, você vai conhecê-los e chamá-los pela configuração familiar que a gente entende aqui na Terra. Mas no mundo espiritual, provavelmente, a grande maioria de nós vamos ter uma família muito maior do que essa consanguínea. Muito maior mesmo, porque nas vidas sucessivas nós temos contato com muitos espíritos participantes de uma família consanguínea numa única experiência encarnatória, mas que passou a agregar a família espiritual no decorrer de muitas encarnações. Se a gente tomar como cálculo, como base de cálculo, o que o Espírito Viana de Carvalho, na psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, na obra A Qualidade do Pensamento Espírita, ele vai dizer uma questão a ele feita sobre qual é o tempo médio de um espírito na erraticidade no planeta Terra. O que quer dizer isso? Entre uma encarnação e outra, quanto tempo ele passa no mundo espiritual? Médio, tem gente que vai passar alguns meses, outros alguns anos, alguns séculos, entre uma encarnação e outra. E quanto mais evoluído o espírito, mais dificuldade ele tem de reencarnar em espaços de tempo curtos. Tem espírito muito evoluído que, por uma questão de vibração, ele só pode reencarnar de 15 em 15 anos, outros de 30 em 30 anos. E alguns até séculos. Então,
tem que ter um intervalo, mas na média planetária de 70 anos. Então vamos tomar como base que Walter vai desencarnar amanhã e vai viver no mundo espiritual apenas 70 anos. Então, se estamos há 2.000 anos depois do Cristo, um pouquinho mais, outro menos, não vamos ser tão precisos, então provavelmente se a gente dividir 2.000 anos por 70, a gente vai ver quantas encarnações Walter teve nesse período, se tomar essa média. Então, todos os espíritos que reencarnaram na sua família conviveram nessa mesma encarnação? Não, não é possível. Porque uns são diferentes dos outros em termos evolutivos. Então, alguns vão passar um tempo maior, um tempo menor, e alguns não vão ter necessidade de reencarnar tanto assim. Quanto mais a gente evolui, mais esse intervalo fica maior. Tem que colocar isso na consciência. Quanto mais a gente evolui, o intervalo é maior. Se isso não é uma matemática exata, tem as questões morais, se tiver possibilidade desse espírito encarnar. Porque muitos espíritos querem reencarnar de volta à sua família e não podem. São proibidos. Alguns suicidas não podem reencarnar mais na família espiritual, nem consanguínea. Na consanguinidade aqui. Eles reencarnam em famílias diferentes. Porque o contato com as experiências com os familiares que levaram a uma morte pelo suicídio pode, de uma forma que o espírito ministro da regeneração chama de circunstância reflexa. Ele pode criar uma circunstância com a memória espiritual dele, baseada numa certa lembrança oculta nessa relação com os familiares, e levá-lo a cometer o suicídio de novo. Ele cria uma circunstância reflexa. Quanto menos impressões sensoriais que despertam essa memória espiritual, melhor, para que ele se liberte do trauma espiritual e psíquico do suicídio. Então, tem famílias que vão reencarnar aqui na Terra. Eu estou dando esse introito aqui porque o tema é parentesco, filiação e semelhanças físicas e morais, que é a mesma família. Só para a gente ilustrar as famílias que a gente vai encontrar aqui, que são diversas. Tem espíritos missionários. Isso a gente vai encontrar na obra Memória do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, essa médium que trouxe a experiência de Camilo Botelho, que foi Camilo Castelo Branco, poeta da língua portuguesa, contando sua experiência no mundo espiritual após o suicídio. Então, espíritos missionários preparados numa colônia espiritual lá para reencarnar e receber como os filhos biológicos esses espíritos. Esses espíritos não têm relação com famílias de outras encarnações, esses pais. Então, são pais missionários e pais muito bem preparados, porque eles vão se relacionar com um espírito muito difícil e complicado, ou com expiações, ou com problemas mentais, ou com muita dificuldade na sua experiência reencarnatória. Então, são pais missionários. Então, tem reencarnação em que a nossa família, nesses casos, pode não ter nenhuma relação com outras famílias em reencarnações passadas. Mas a grande totalidade, isso é o André Luiz, o espírito André Luiz que fala, uma grande parte mesmo, uma grande maioria, nós reencarnamos com esses familiares que constituem as famílias consanguíneas de reencarnação em reencarnação. De vez em quando se acrescenta um outro familiar por uma expiação, por uma necessidade de causa e efeito, de reconciliação, de prova. Aí coloca-se esse inimigo às vezes lá, ou um amigo, ou um missionário, para ver se dá um jeito nessa família tão difícil. Feita aquela família da revista Quadrinho, a família Metralha, tinha que reencarnar uma pessoa com um espírito muito idôneo para mudar aquele esquema da família. Então, mais ou menos isso. Então, com essa informação que eu passo para vocês,
A gente vai tratar do parentesco e filiação. Note que eu já adiantei. Tem famílias em que o parentesco e a filiação, o parentesco, a consanguinidade, não tem nenhuma importância. Como? Estou anulando a importância, mas não tem aquela importância egoísta de você transformar a sua consanguinidade numa espécie de eleito da divindade. Porque não existe, de forma alguma, sangue azul. Até tem uma doença que dá no nosso corpo biológico que pode transformar o sangue e ficar meio azulado. Mas não é azul como alguns reis. Muitas pessoas até creem, espíritas ou pseudo-espíritas, né? Que quer saber o seu passado. Né? E eu sempre digo assim, quem procura acha. Né? E olha, se a gente contar os reis, os imperadores, as famílias reais, são pouquíssimas. Então não dá para todo mundo ir a uma cartomante, um adivinho, um médico, dizer assim, olha, você foi rei, você foi rainha. Não cabe todo mundo. Então, alguém tem que ter sido um camponês, alguém tem que ter sido um criminoso. E provavelmente, no passado, que é muito cruel, no passado humano, muito mais do que na atualidade, nós vamos nos encontrar inseridos nesse contexto de espíritos muito inferiores ainda e maus. Então temos um caminho muito grande pela frente para desconstruir essa cultura que atrapalha a evolução. Atrapalha. E muitas vezes as pessoas dizem assim, mas esse princípio espírita afasta, destrói famílias. Porque você está dizendo que não tem importância. Tem importância sim, porque ela nos une, mas não nos une pelo laço da carne, e sim pela simpatia. Simpatia. Então, Kardec faz perguntas sobre isso para desconstruir essa crença de que a nossa família é melhor que as outras. E receber, por exemplo, a ideia de você receber um criminoso para fazer parte da sua família, um criminoso do passado, para fazer parte da sua família, não passa na cabeça de muita gente. Não é aceitável. Mas Deus não quer saber o que a gente gosta ou o que não gosta. Ele quer o nosso bem. E Ele quer que se cumpra a lei de amor. E quem não cumpre essa lei de amor, ele vai ter que sofrer as responsabilidades sobre isso. Mas Deus dá as oportunidades. Temos que quebrar o egoísmo e o orgulho nessa área. Porque, mesmo que eu chegue para vocês aqui, Edson, então você não se importa com a questão do familiar. Isso está dentro de nós. Não é algo assim que a gente está no dedo, porque a gente leu e a gente muda a nossa opinião. A gente pode até ter como conhecimento, mas como consciência dessa verdade de que temos que ampliar essa família espiritual através das vidas sucessivas, para que amanhã todos nós tenhamos a consciência de irmandade. Não temos consciência de irmandade. Nós temos presa da crença da família fechada, aquela família biológica. Isso reflete no plano espiritual. Não muda assim. André Luiz, quando desencarnou, foi para a colônia nosso lar e encontrou famílias na mesma constituição cultural aqui na Terra. E não eram espíritos maus, mas tinha famílias, pai, mãe, que foram pai, mães e filhos na última encarnação. E não conseguem se liberar disso. Ainda não alcançaram esse patamar. Mas os espíritos muito evoluídos se desprenderam disso. A mãe de André Luiz. A mãe de André Luiz se desprendeu. Deixou de amar André Luiz? Não. Se afastar, destruir essa cultura, não destrói o amor. Porque o amor não precisa disso.
Se precisar, é egoísmo, não é amor. Ah, minha família só é essa daqui. Então, vamos encontrar Tobias com 2 esposas no plano espiritual. Um escândalo. Mas não tem 2 esposas. Ele teve 2 esposas aqui porque uma morreu. Aí ele casou com o outro, está todo mundo desencarnado lá, morando na mesma casa. E uma das esposas está noiva de outro espírito, mais nova. E a esposa que desencarnou primeiro está idosa. E a outra esposa está jovem. E Tobias é jovem. E está tudo certo. O amor continua. Mas aquela criatura que foi o segundo casamento dele, ela tem interesse em outro espírito. Aquilo foi uma experiência encarnatória, uma encarnação. Mas a sua vida, a sua vontade, aquela alma que a interessa é outra. Quando ela chegou no plano espiritual, despertou isso, descobriu isso. Então, há uma crença também baseada nessa que Kardec trabalhou, é de que filho de peixe é peixinho, né? Mas tem gente que, assim, o filho do peixe é um dinossauro, rex, por exemplo, ou outro tipo de animal muito mais diferente do que o originou, em termos morais. Estamos falando do comportamento humano. Aí Kardec perguntou se os pais, eles dão ao espírito reencarnante, o seu filho, um pedaço dele, da alma dele, um pedaço da alma dele. Ele tira um pedaço, e se o pai tem certas tendências, o filho também vai ter, porque o pai deu um pedaço da alma dele para o filho. Algo semelhante a isso. Mas os espíritos dizem que a única doação que é feita dos pais para os filhos é a vida animal. A vida animal. E o que é a vida animal? Aqui estamos no Livro dos Espíritos, na questão 203. Mas posteriormente a isso, nós tivemos muitas revelações sobre essas questões da família e da genética. André Luiz, ele narra que teve a experiência de testemunhar uma encarnação. Eu vou falar aqui de uma encarnação. Temos 8 bilhões de espíritos encarnados. Podem ter certeza que cada uma dessas foi uma encarnação diferente. O processo foi diferente. As necessidades foram diferentes. As intercessões foram diferentes. Ou até não houve intercessão nenhuma. Foi uma coisa bem natural. Desses 8 bilhões. Então, quando eu falo de um, não é regra geral. Mas só para a gente entender como é variável esse processo. Mas primordialmente, o corpo biológico, ele vai sofrer a modificação pela herança genética dos pais e não do perispírito. Porque a gente pensa assim, o perispírito ele modela, mas não copia. O pessoal confunde modelar com copiar. Ou seja, você está lá no plano espiritual, cabeludo, né? E reencarna, o pai tem uma calvície genética e ele vai passar isso para você. E você vai ficar sem cabeludo como eu, nessa idade, porque ele recebeu essa herança genética. Não, mas o perispírito dele poderia sim fazer essa cópia? Não. Naturalmente, o processo se dá primordialmente pela herança genética. Então, como nós temos um gene que, na sua aglomeração desse composto, nós unimos todos eles para formar o corpo humano de uma única raça, que é o Homo sapiens. Então, se você é negro, baixinho, gordo, magro, branco, amarelo, não importa, você é Homo sapiens.
Então, nesse processo genético, você vai ter uma cópia muito parecida com você em algum lugar do planeta, ou várias. Já foi feito isso, uma experiência aí nas redes sociais, hoje é mais comum, e as pessoas procuraram sócia. E eu estava assistindo essa reportagem, impressionante, um cara num país e outro no outro, quando coloca um ao lado do outro, parece gêmeos. Gêmeos. Por quê? Porque é a genética que tem essa primordialidade. Aí depois da genética, aí entra o perispírito. O perispírito tem algumas programações, reações, lesões, que vão desencadear, plasmar enfermidades. Aí é diferente. Ou forçar alguma modificação sutil. Porque senão todo mundo é igual, né? Tem que haver alguma modificação. Então o perispírito age, mas ele não transforma plenamente o corpo biológico. É a genética mesmo do pai. Por isso que às vezes o filho nasce com a cara do pai, com a cara da mãe, o dos dois, um pouquinho de cada um. E o perispírito coloca uma particularidade que diferencia ele dos pais. Mas ainda há mais outros pontos. Os espíritos podem interceder, no caso a esquerda eliminar, intercedem, eles escolheram o espermatozoide. Os espíritos escolheram o espermatozoide. Isso não vai acontecer com todo mundo, como eu já falei. Ideal para a formação do corpo, o corpo biológico ideal para a experiência que ele tem que passar aqui na Terra. Então eles selecionaram aquele espermatozoide. É claro que tinha vários dons. Então, dentre esses vários dons, ele pegou o melhorzinho para fecundar e ajudou que aquele espermatozoide, não sei se vocês já viram a fecundação, o óvulo da mulher, ele é atacado por dezenas de espermatozoides. Só um vai conseguir perfurar a películazinha que protege, né, o núcleo do óvulo da mulher. Isso acontece no útero. E fica aquele monte querendo perfurar para fecundar. Então eles escolheram esse aqui vai furar, ajudar ele a furar e fecundar o óvulo da mulher para melhorar. E tem mais, pode haver algumas alterações se a mente da mãe for muito ideoplástica. Ela pode interferir na forma do feto pela força mental. Isso não quer dizer que isso é algo comum, é raro, mas pode ocorrer. Não é que eu tenho olhos claros. No meu último filho agora, minha esposa queria muito que tivesse olhos claros. Claro, você fica mais bonito que olhos claros, eu acho. Sei vocês. Então eu sonhei com meu filho quando ele estava na gestação ainda, eu tive um sonho com ele do jeito que ele tinha 5 anos de idade. Do mesmo jeitinho. Olho para uma foto dele com 5 anos, foi a foto do meu sonho. E ele tinha os olhos escurinhos. Aí eu contei para minha esposa. Aí ela ansiosa, e os olhos? Aí eu tirei pela tangente, né? Escorreguei para cá, para lá. Mas rapaz, não vi os olhos, porque ele tem um cabelinho tão fininho, uma franjinha assim, não deu para olhar para os olhos não. Mas eu tinha visto que era escuro. Ele nasceu com os olhos escuros. Mas algumas mães podem dizer, vou pensar forte e meu filho vai nascer com os olhos claros. Isso não vai funcionar. Essa força mental é diferente, nessa vontade. Muitas vezes essa força mental é inconsciente e ajuda na modificação da forma. Em um momento vai modificar a evolução do espírito. Só vai mudar a forma. Tudo isso que eu estou falando é para mudar a forma. Outro fator que pode mudar a forma do espírito é a farmacologia. Você pode tomar uma medicação e haver uma alteração, uma drogadição, tem umas que são viciadas no tabagismo, no alcoolismo. Isso interfere também na formação do corpo biológico, forma biológica. Mas uma mãe pode ser alcoólatra e o filho que vai renascer, ele
receber todas as impressões do alcoolismo, ele nascer com a necessidade de se alcoolizar. Algumas crianças podem nascer com esse problema, de mães tabagistas, de mães alcoólatras, que passam o vício do álcool para o bebê. Mas o espírito escolheu nascer ali, ou está nascendo por uma imposição expiatória naquela mãe cometendo essa delinquência. Então, ele vai nascer com necessidades e problemas oriundos do alcoolismo, do tabagismo, da farmacologia. A talidomida foi uma medicação que muitas mulheres grávidas nos anos 60 tomaram sem saber, levou a muita deformidade em várias crianças. E não foi por acaso. É uma questão mesmo de expiação. Não que a espiritualidade programou, mas viu ali uma oportunidade e inseriu aquele espírito para passar para aquela expiação. E ele nasceu sem os braços, alguns sem as pernas, fruto dessa medicação. Outro fator que pode alterar a forma do espírito que vai reencarnar é a obsessão. Uma obsessão muito forte da mãe e do espírito reencarnante, que muitas vezes ele é obsidiado desde o plano espiritual. Ele vem de uma ligação forte. É permitida essa ligação? É, porque ele é responsável, o espírito. Ah, mas uma criança é essa que vai nascer, é criança biológica, mas é um espírito maduro. E ele criou essa responsabilidade, criou essa circunstância que está no espírito querendo se vingar do mal que ele fez. E essa ligação com ele pode levar a algumas reencarnações estranhas, como aqueles gêmeos em que eles nascem num corpo em que parte dos órgãos é dividido entre eles, chipófagos. Eles têm, cada um tem sua cabeça, mas divide o corpo do abdômen para baixo, os braços. Tem vários casos no mundo inteiro, os mais famosos por conta da propagação das informações de maneira mais fácil na internet, pelos streams, e a gente vê pessoas, mulheres, que dividem o mesmo corpo, cada um tem sua cabeça e cada um tem seu cérebro. Dividem todos os órgãos. E tem namorados. Cada um tem um namorado diferente. Então, espíritos que nascem gêmeos, ou gêmeos chipófagos, ou gêmeos separados, são espíritos diferentes. Eles não têm o mesmo temperamento. Alguns até você pode dizer, mas eles são muito parecidos, até no comportamento. Não é de se estranhar se você viver e conviver durante várias reencarnações passadas. Tiveram os mesmos atos, a mesma simpatia, mas isso não é herança moral. É porque vocês conviveram muito tempo em outras encarnações e criaram essa cultura. O espírito, quando quer reencarnar, ele pode escolher uma família coletiva. A cidade de Caruaru é uma família, pelo laço de simpatia. Fazer um teste com vocês aqui. Nas redes sociais vocês podem até estar no comentário. Nós somos de Caruaru. Vocês gostam de comida de milho? Cuscuz. Gostam de cuscuz? Eu reencarnei aqui para comer cuscuz. Eu vou reencarnar em Caruaru porque lá tem cuscuz. Porque se eu reencarnar nos Estados Unidos, não tem cuscuz. Gente, eu não posso comer sem farinha. Eu não sei comer sem farinha. Quando eu chego em casa, falta farinha, comer feijão com arroz sem farinha, não consigo. Eu tenho, embucha na boca, eu boto do lado esquerdo, do lado direito, lá embucha e comprimido. Agora, só reencarno numa cidade que tiver farinha e mandioca. E daquela bem torradinha fininha. Às vezes a gente reencarna numa população em que a cultura é semelhante e vai lhe ajudar no seu progresso. E Kardec fala tudo isso aqui, nesses laços, de família. É uma família coletiva. Nordeste inteiro tem uma cultura, Sudeste tem outra,
o Sul tem outra, vocês podem notar, os países têm outras. Então o espírito, ele está no plano espiritual, diz assim, vou reencarnar no Brasil, nesse país que ainda está se desenvolvendo em vários aspectos, ou vou reencarnar num país que está mais desenvolvido. Ele vai escolher o mais desenvolvido, se ele tiver merecimento e ligações com esse país. Ele escolhe. Como também pode escolher. Mas nem sempre isso é possível. Às vezes, por imposição, por expiação, por prova, ele nasce num país, por exemplo, na África, por exemplo, muito pobre, muito miserável, porque ele não deu valor ao país que ele habitava. Ele vivia num país muito melhor, mas enganou as pessoas, foi péssimo político, foi corrupto, não ajudou o país a progredir, vai nascer num país muito pobre, porque é um leque de opções, um menu de opções que o nosso planeta tem para a gente ir aí para lá. Até o físico, o clima, é motivo para o espírito ter que encarnar naquela determinada região. Não só a questão da alimentação, da cultura. Tem coisas que são hábitos da cultura, que a gente reencarnando em outro país, do outro lado, vai nos chocar. Na Índia é muito comum, na Índia os homens andaram de mãos dadas. Se olhar os homens andando de mãos dadas, são dois amigos, mostrando ali que eles têm um laço de amizade muito forte. Em algumas culturas, como o nosso Brasil mesmo, você andar dois homens de mãos dadas, um pai e um filho na região sul, numa feira de agronegócio, entraram no restaurante, pai e filhos abraçados. Uma outra família que estava lá do lado se ofendeu com aquilo, pensou que eles eram um casal gay. E meteram a surra nos dois, para depois descobrir que era pai e filho, que se amavam, se gostavam de se abraçar. Tem gente que tem problema até para se abraçar com os pais, com os irmãos. Meus filhos, coitados, passam bico, para eles, na porta da escola. Te amo, filho. Eu te amo. Aí eles morrem de vergonha. Ele que morre de vergonha, mas eu não saber que eu amo ele. Só dizendo, meus filhos foram tudo criados assim, eu te amo, abraçado, dando cheiro no pescoço, é homem ou mulher, para criar esse laço. Mas a cultura geral, em alguns países, é que isso não é possível, Nem apertar a mão, tem país que apertar a mão é uma ofensa. Você chegar num país do Oriente, por exemplo, você não pode apertar a mão, você tem que baixar a cabeça. Apertar a mão é um ato indelicado. Usar preto no velório aqui no Brasil é comum, Você vai para o velório usar preto, para fingir que está comovido com um defunto, E às vezes o defunto fizeram até oração para ele partir logo, Mas vai lá, faz de conta que chora, usa o preto para representar o luto. O verdadeiro luto é outra coisa. Mas na China, a cor do luto é o branco. Em algumas regiões da China. Então, muitas culturas, aí cria um tipo de família que ajuda culturalmente. Aí as pessoas vão dizer assim, não, o pai é conforme o filho. Então, filho de peixe é peixe. Não, é a cultura. De tanto conviver em outras encarnações, reencarna no mesmo ar. Eu tenho um amigo, ele bebia muito, nós trabalhamos junto na mesma companhia, e o filho não bebia. E ele colocava, o filho de menor, colocava cerveja na boca dele, para tentar, e o filho não queria. Fez de tudo para o filho beber. Ele não era assim um alcoólatra, mas gostava de beber e tinha essa. Eu até uma vez chamei a atenção dele, não faço isso não. Isso é errado, não sei. E ele não conseguiu. E o filho não conseguia beber. De forma alguma. A cara de um focinho do outro. A cara de um focinho do outro. Até a voz. Tudo parecido com o do pai. O andar. Mas a bebida, de jeito nenhum. Muito religioso. O pai nem passava na frente da igreja. Muito religioso, tinha muita fé. Depois, posteriormente, se tornou espírito. Mas
gênios nasceram em famílias de pais medíocres. Medíocres. Tem um sul-coreano, é difícil até eu pronunciar o nome dele, Kim Jong-un, se é que é esse nome. Mas ele nasceu, eu me lembro do ano que ele nasceu, porque ele nasceu no mesmo ano que eu nasci. 2 gêmeos nasceram, Edson aqui no Brasil, ele na Coreia do Sul. Só que esses 2 gêmeos tem uma diferença. Ele, com 9 meses de idade, ele escreveu um livro de poesia. Edson estava mordendo o pé do sofá. Não morde isso aí não, menino. Estava mordendo o pé do sofá. E esse gênio aprendeu a falar com 3 meses, fluentemente. E começou a dar as primeiras palavras com bem de idade. As primeiras palavras. Que até a mãe tomou um susto, jogou ele no berço e foi para a sala. E pensando que estava ficando tantando. Aí o pai, quando chegou, ela relatou, olha, o filho falou as palavras ali. Aí ela disse assim, não, isso é estresse. Quem é mãe aqui sabe. Ser mãe não é fácil. É bom ter filho, é bom engravidar, ser ama é algo diferente. Mas é cansativo ou não é? É cansativo. E algumas mães começam a ouvir vozes, né? Começam a ficar meio estressadas. E é natural que se admita isso. Não é nenhum crime, é cansativo. Criaram-se um mito de a mãe tem que aceitar tudo. Não é cansativo, o homem tem que ajudar. A família tem que ajudar, que é um processo cansativo. Então a gente tem que mudar isso também. A questão da maternidade entrega quase toda a responsabilidade para a mulher. Isso é muito pesado. Então a gente tem que mudar essa atitude. E ele foi para o quarto. Aí começou, porque a gente, quando é pai e mãe, né, a gente fica meio acobalhado, né? Começa a falar errado. Em vez de ensinar o filho a falar certo, a gente fala tudo errado, né? Aí, meu bebezinho, você, a mamãe está ficando meio cansada. Ela fala com você como se o bebê entendesse, né? A gente fala com os bebês como se ele entendesse. Só que quem entendeu? Não, pai. Ela não estava me entendendo, não, eu estou falando assim. Aí o pai jogou ele lá e correu para a sala, né? Se agarrou com medo. Será que nós dois estamos cansados? Então ele já escreveu as palavras em 3 meses já estava escrevendo e lendo em 3 meses. Aí quando ele escreveu o livro de poesia e foi publicado e estava lá que ele tinha 9 meses de idade, a imprensa estava em cima. Quem é isso? Aí foi entrevistado e ele falava no meio de estava nem com um ano dele, fazendo entrevista, e disse, como foi que você aprendeu a ler e escrever? Eu lembrei. Ele lembrou. E os pais eram medíocres, não tinha formação. Vocês terem 9 anos de idade. Com 9 anos de idade, ele se formou na faculdade. Foi preciso mudar a lei, a concessão na Coreia do Sul, para terminar a concluir a faculdade. E depois de 9 anos foi fazer doutorado. Depois foi trabalhar na NASA. Depois ele voltou para a Coreia do Sul, porque ele sentiu uma melancolia muito grande por estar em outra cultura. E por ter muito conhecimento e não deixar esse legado para os seus compatriotas. E ele estava deprimido. Aí voltou e é professor numa faculdade lá. Eu não vou nem falar de mim, né? Falei muito de não falar, não vou deixar naquele pé de sofá que eu vou ver quando continuar a frente. Vou falar mais coisas não. Então, o parentesco pode ser coletivo e pode ser numa família restrita em que tivemos experiências em encarnações diferentes. Então vamos ter muitos parentes no plano espiritual, muito mais do que no plano físico. Um parente espiritual e não consanguíneo. Mas culturalmente nós vamos chegar no plano espiritual e vamos ainda com essa mentalidade de que pai é pai, mãe é mãe, é meu irmão. E vamos encontrar pessoas
Quem lê a obra Nosso Lar, ele tem que ler atento, porque ali tem muita informação interessante. Tem que estudar. E estudar o coração inteiro. Vocês vão notar, tem uma família que acolhe André Luiz. Lá. Uma família que acolhe Dona Laura, comentário. Lícias, que é o filho dela, também era muito novo. No filme Nosso Lar, mais ou menos, mas na obra o livro é muito mais completo. E Dona Lícias tem um carinho muito grande por André Luiz. E teve um momento que André Luiz olhava para ela como se tivesse assim, que ligação que tem? Algo parecido. Ele sentiu que havia uma ligação entre essa família, Lícias e Dona Laura, que talvez ambos não lembrassem. Mas eles eram tão afins que provavelmente eles tiveram experiências de outra encarnação. E nem ela, e nem ele lembrava-se disso. E ela teve um carinho muito grande pelo André, e André, a mesma coisa. A mesma coisa aconteceu ele olhando para Clarencio. E a relação de Clarencio com a mãe de André Luiz, uma relação de simpatia muito grande. Porque ele teve uma atenção muito grande, um carinho muito grande por André Luiz, especificamente por André Luiz. O André Luiz nada também. Esse velhinho, e onde eu me lembro desse velho? Então, a família espiritual, quando a gente desencarnar, as lembranças das desencarnações, provavelmente a gente não vai ter. Dificilmente. Mas esse espírito simpático, nós vamos nos reunir a ele novamente. Provavelmente tem uma colônia aqui que agrega a cidade de Caruaru e circo vizinha, nessa região nossa aqui. Pelos laços da cultura, dos hábitos e do nível evolutivo. Eles vêm de lá, da colônia para cá, e daqui partem para lá. Como André Luiz é de uma colônia que fica na região do Rio de Janeiro. E muitos desencarnam e vão para essa colônia. Reencarnam e se reencontram naquele mesmo ciclo. Às vezes é um vizinho, um amigo. E algumas vezes o inimigo. Criamos inimigos nos laços de famílias consanguíneas e outras experiências. Quantas famílias aí cometeram crimes para tomarem a herança do irmão, do parente? Tem muitos ainda. E não se batem, e não reatam os laços do amor, aí se repete isso em outras existências. E perdura no plano espiritual. Então, a reencarnação, essa chave que explica tudo isso aqui, ela não destrói a família, ela amplia os laços de solidariedade e fraternidade e destrói o egoísmo e o orgulho. A gente tem que quebrar essa ideia, pouco a pouco, porque, como eu disse, é algo e as experiências é que vão promover isso. Mas a gente começar a desapegar dos parentes como se eles fossem a nossa razão de viver. A nossa razão de viver é fazer o bem. Seja com o filho, com o pai, com o cônjuge, por um anônimo, por um necessitado, por uma comunidade. Essa é a razão de viver. Fazendo o bem, tudo vai dar certo. E você vai continuar se apegar a familiar, não quer dizer amor. Quer dizer amor. Uma senhora, ao descobrir que o seu filho era homossexual em Recife, pulou do pé. Para ela foi uma decepção. Porque ela projetou uma ideia do filho. Ela pegou nele com a ideia que ela tinha. E ao descobrir isso, cometeu suicídio. Veja a dor desse filho. Por algo que ele não tem culpa. A culpa é desse apego, dessa imagem que ele construiu. Meu filho é o melhor dos filhos do mundo. A gente não pode pensar assim. A gente tem que pensar assim: meu filho é o filho que eu mais amo no mundo. Isso a gente pode pensar. Mas sem apego. Eu amo, vou continuar amando. 10 filhos, amando todos 10. Não vamos amar todos por igual.
laços do amor. Isso vai quebrando esse paradigma e nos solta mais para que a gente evolua. Tem uma mensagem de Emmanuel, vocês podem procurar no livro Fonte Viva do Espírito Emmanuel. Procure lá, solidão. Solidão. A solidão dos simples. Aquele que quer fazer o bem, que quer evoluir, ele, no plano de um mundo de expiações e vitórias, seja aqui no plano material ou espiritual, ele vai se sentir solitário. Porque nem todos vão nos acompanhar. Nossos filhos não vão nos acompanhar. Nosso cônjuge não vai nos acompanhar. A esposa de Emmanuel está no outro plano, não acompanhou ele. Nem ele acompanhou ela. Ela acendeu e ele ficou. A mãe de André Luiz está no plano mais elevado, mas André Luiz ficou. Mas se eles ficassem apegados, eles estariam na mesma condição dos seus filhos e não iam ajudar em nada. Evoluindo, você tem capacidade melhor de ajudar o seu filho, porque seu filho, seu marido, sua esposa, aquele que você mais ama, não são seus, são da própria vida. Então, se você se desprender, mantendo o amor, que é o tempo amanhã vai nos presentear. Vai nos presentear por termos não abandonado, mas não nos apegamos e continuamos a evoluir. E aí o Espírito Emmanuel, lá no finalzinho dessa mensagem, ele vai dizer: não perca tempo. Mesmo que você suba no topo dos cimos, na prática do bem, na sua evolução, você vai se sentir sozinho, porque muitos vão ficar para trás, aquele que você ama. Mas tenha uma certeza que vai ser melhor para você, para nós e para todos aqueles que nós amamos. Senão, André Luiz ainda continuaria nas regiões inferiores, se a mãe dele não estivesse na condição que ela estava. Ele não teria uma intercessão que ele teve, porque senão ele passaria muito mais tempo, porque era um espírito muito endurecido quando encarnado, o espírito André Luiz. Então, deixemos nossos entes queridos partirem para o além e continuar a sua evolução, sem nos prender, mas nos prender pelos laços materiais, e sim pelos laços do amor. Isso sim a gente tem que manter, porque Deus não separa aqueles que verdadeiramente se amam. Então, muita paz a todos e Deus nos ilumine sempre.